Olá, estamos aqui para mais um programa Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, pela primeira vez, trago aqui com muita honra um grande amigo. Nos encontramos aí em debates políticos, aprendi a admirá-lo pelas ideias diferentes. Estamos conversando aqui antes de começar o programa. Escreve muito artigos para o jornal A Tribuna, principal jornal aqui da Baixada Santista. E hoje ele vem falar sobre um desses temas que ele abordou nesses artigos, sempre temas inquietantes, diferentes, coisa rara em termos de redes sociais. Ele vai se apresentar para nós. Boa tarde, William. Por favor, se apresente. Boa tarde, Rosilma. William Frank Horstman, eu até brinco sempre nas palavras. Sou William, mas não sou Shakespeare. Sou Frank, mas não sou Sinatra. E Horstman é o homem do ninho das aves de rapina, em alemão arcaico. Então eu brinco com o meu nome, porque é um nome um pouco diferente. Sim, os nomes ingleses e alemães, eles têm, até portugueses também, né? Tem até a profissão, muitos são o local onde a pessoa está, né? Exatamente. Por exemplo, Oliveira, né? O meu, eu não sei o que esse meu antepassado fazia em ninhos de aves de rapina, mas em todo caso é o homem do ninho das aves de rapina. Olha só, então, mas então você tem um pouquinho de águia, é isso? Um pouquinho, né? Um pouquinho tem outras de águia. aves de rapina que não são tão nobres quanto a águia, mas a gente sempre quer o melhor pra gente, claro, né? A águia é mais interessante. Nós estávamos conversando antes de começar o programa, que é uma preocupação, inclusive eu estava dizendo para ele que esse programa nasceu por essa preocupação. Primeiro, a criação do direito para a criança, porque a gente cresce pensando que a gente tem direitos, né? Aí a avó da gente normalmente fala, olha, o seu direito termina onde começa o do outro, né? E é bem isso, né? Os direitos são todos relativos e ele nasce de uma obrigação conhecida e cumprida. Então você sabe que tem uma obrigação em relação a mim e aí você cumpre e nasce meu direito. A partir desse raciocínio, eu falei, a gente muda um país, muda o mundo. Porque se nós temos a cultura de que temos que ser espertos derrubando o outro, se a gente derrubar o outro, nessa linha de raciocínio, amanhã alguém nos derruba. Então, por que não ajudar o outro a todos ficarmos erguidos e pensando no melhor para a gente e para o outro e para o país? Então, nessa linha eu criei o Direito para a Criança, depois fizemos o Fórum dos Jovens Pensadores, a gente se reunia lá uma vez por semana lá na Estação da Cidadania, ali na Ana Costa, e aí surgiu o convite para fazer televisão. Nunca tinha pensado em fazer televisão, mas sou bem assim. Quando começo? Faz o projeto. Nunca tinha feito. Fiz. E aí estamos aqui há 12 anos. Nessa linha que o William propõe, né? As redes sociais, elas são boas? São ruins? O ser humano é que sabe como manejar e fazer da rede social uma coisa boa ou ruim. Aliás, você tem um artigo sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco e depois a federalização do Brasil, que é um tema muito interessante e que nós vamos conversar sobre isso aqui. Sim. Bom, com relação às redes sociais, inclusive eu comecei porque eu assisti uma série que está conhecida atualmente no planeta Terra, no mundo inteiro, Sim. né, Rosilma, que é a Adolescência, e que me impressionou muito. E essa série me fez refletir e aí eu falei, puxa vida, as bolhas, porque a gente vê, não sei para quem assistiu efetivamente a série, vai ver que menciona-se ali que tem determinadas linguagens, determinadas simbologias entre os adolescentes que ninguém conhecia. O policial, que é o pai, enfim, pai de um dos adolescentes, não sabia disso, os professores não sabiam disso. Ou seja, existe um mundo paralelo e este mundo está cada vez mais engarrafado, né? Nós ficamos restritos, os algoritmos, por sua vez, fazem com que nós fiquemos cada vez mais cercados de opiniões similares, as bolhas não se comunicam. Não se comunicam e, infelizmente, não dá para culpar esse ou aquele, né? Mas, enfim,
os próprios algoritmos começaram a selecionar e as pessoas estão cada vez mais isoladas nos seus mundos, nas suas opiniões, e a diversidade de opiniões efetivamente fica em segundo plano nesse tipo de situação, né? Então, basicamente, o artigo eu menciono sobre esse tipo de tema, os problemas que, obviamente, precisam ser resolvidos, né? E não é uma responsabilidade exclusiva nem do Estado, porque os pais, obviamente, têm uma responsabilidade muito grande sobre essa bolha, sobre, né, o Estado, obviamente, tem que regulamentar, assim como, necessariamente, essas grandes, enfim, essas plataformas de inteligência e a Meta, enfim, todas essas plataformas das redes sociais, claro que tem uma responsabilidade enorme também em interromper, de alguma forma, essa questão dos algoritmos que estão excessivamente, nos direcionando excessivamente. Conduzindo mesmo, né? Dentro dessas bolhas. E a gente fala muito em rebanho, né? E ficou um pouco gasto até essa história de sentido de manada e de gado, enfim, ficou até associado aí a algumas figuras políticas, mas, na verdade, o que é o rebanho? Ele é tocado, né? No caso da ovelha, né, especificamente, há cães que são... maravilhosos, por sinal. Aqueles eles são maravilhosos mesmo, né? Inclusive um deles, né, que atua como pastor de ovelhas, no ranking dos cães, é o mais inteligente deles todos, né? Então, é impressionante vê-lo em ação, né? Como ele consegue um cachorro sozinho... conduzir, né? E não é de grande porte, médio porte. Ele conduz o rebanho de uma tal forma e com delicadeza, não é com... É até uma lição, né? Porque a gente pensa que as pessoas são tangidas pela violência. Não, a violência muitas vezes desperta a raiva e a revolta. E quando você tange de uma maneira delicada, como fazem os cães, você consegue muito mais. E eu associo, você está falando no algoritmo, eu associo um pouco esse... tanger do cão ao algoritmo, porque ele não é violento, ele simplesmente te mostra. Você adere se você quiser e você já está aderindo e clicando e já foi. Exatamente. Então, basicamente, enfim, eu gosto de escrever artigos sobre os mais diversos assuntos, então... E desenhar, né, meu amigo? Que eu recentemente descobri, nossa, demais esse menino, como desenha bem. Eu gosto, esse é um hobby que eu sempre tive, né? Convivi com meus pais, ambos eram artistas, então eu cresci no meio da arte e acabou ficando meio de forma metamorfótica. Faz um milagre com um lápis, você faz um milagre. Eu gosto. Coisas muito lindas. Só procurar o William no Facebook, que ele põe lá de vez em quando. Ele muito raramente. Põe lá as artes dele no lápis, maravilhoso. E escreve muito bem também e aborda esses temas diferentes, procurando que as pessoas reflitam. Hoje as pessoas ficam com medo de refletir, por quê? Porque pensar diferente dá uma briga danada. Até por conta desse tanger dos algoritmos, né? Exatamente. Ou você é A ou você é B. Pô, mas espera aí, eu sou um pouco A, um pouco B, sou um pouco C, um pouco D, e aí? Ah, não pode. Então você está fora da bolha. E o pior de tudo, Joselma, que formam-se kits, né? Kits pré-fabricados, efetivamente, com uma série... Se você gosta de arte, se você é vegano, se você... então você pertence ao kit X... Se você apoia os militares, então você pertence ao kit Y. Sim, e na sim. realidade, aí você vai elogiar um militar, você já é daquela do ala outro kit. Enfim, aí se você amanhã você critica um militar, você já não é mais da... Então ficou complicado, né? E esses kits, na realidade, restringem, contribuem para fazer mais ainda essa separação de bolhas. Sim. Então a rede social faz isso, os kits
muitas vezes pré-fabricados por oportunistas, não podemos dizer que não é simplesmente, surgiu do nada. Não. Né? Claramente existem pessoas que se aproveitam, principalmente populistas, né? Sim. Que se aproveitam desse tipo de situação para efetivamente incluir mais e mais gente. Então as pessoas ficam restritas. Aí você dá uma opinião qualquer, você é isso. Aí você dá outra opinião, não, você é aquilo. E aí você fica numa verdadeira camisa de força, você não tem liberdade de pensamento. As pessoas defendem tanto a liberdade de expressão, mas a gente está sem liberdade de pensamento. Porque a gente compra pensamentos prontos. E aí vem um efeito colateral para pessoas como eu, um moderado convicto. Eu sou moderado até por questões familiares, históricas. E o que você acaba... O pessoal deste kit te classifica naquele e vice-versa, ou ambos te classificam como o isentão. Você tem que sair de cima do muro. Mas eu gosto do muro. Eu sou um moderado convicto. Sim. Portanto, me deixem ser moderado. Existem coisas do kit de cá que são boas, existem coisas ruins, existem coisas do kit de lá que são boas e também existem coisas ruins. Por que não pegar o melhor destes dois kits, desses dois lados, exatamente, né? E eliminar o pior? Exatamente. Então, para nos defender, nós os isentões... Esse aí é a melhor gestão, em qualquer lugar, em qualquer empresa. Você escuta a opinião de todos, para você ter uma decisão qualificada, olhando a maioria dos efeitos e a maioria das qualidades e conseguir soluções efetivas. Essa é a melhor posição de um governo. Eu me lembro, até pouco tempo atrás, a França, ela era assim um grande baluarte da democracia, porque era muito comum você ver o presidente de esquerda e o primeiro-ministro de direita, ou vice-versa. E era uma beleza. E opinião pública na rua, todo dia. Eu tenho um livro que é Viver na França por um dia, um mês, um negócio assim, não me lembro mais, que dizia que todo dia na França tem, principalmente em Paris, uma manifestação. Então um passa pelo outro e diz, onde é a manif hoje? Aí vai todo mundo para lá. Onde é a manif? Porque eles têm opinião pública, eles têm posição política, não política partidária também, mas é uma política muito maior do que isso, e se posicionam e vão para a rua. E conseguem mudar. Me lembro que uma vez eles queriam mexer no salário mínimo da juventude, né, dos jovens, foram todos para a rua, para frente lá do Palácio do Governo, e conseguiram reverter isso aí, né? Então, nós não conhecemos isso aqui. Quando nós decidimos ir para a rua, já estava esse maniqueísmo aí, burro, né? Porque todo maniqueísmo é burro, porque a virtude, já diziam os gregos, ela está sempre no meio termo, olha o moderado aí, né? E então nós vemos isso. E o grande prejudicado, no meu entendimento, é o jovem, porque o jovem não tem experiência nem bagagem cultural para separar o joio do trigo. Exatamente. Mas, Luzilma, infelizmente não é apenas o jovem. Os jovens, é que os jovens os adultos, envelhecem. Os maduros, exatamente. E aí ficam nessa vibe. Eu gosto até que você usou o termo maniqueísmo, porque é puro maniqueísmo. Sim. Maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? Ou é bom ou é ruim. Ou é bom ou é ruim. É esse lado ou aquele lado. Aí você escolhe aí qual é o lado seu. Exatamente. Então, nada de ser moderado. Temos que voltar a olhar para a nossa essência. Sim. E deixar escolher não por outros, e sim você mesmo tem que escolher. Sim. E como eu falei antes, eu vejo coisas boas aqui, coisas boas ali, e coisas ruins aqui, coisas ruins ali também. Sim. Então é fácil. Mas... nós temos aí 12 minutos para falar de federalização. Um artigo que esse menino fez maravilhoso, que eu sempre acompanho os artigos dele no jornal Tribuna, principal jornal da Baixada Santista. E... ele tem escrito bastante, sempre com temas assim instigantes, e esse da federalização foi bem bacana. Eu queria que você explicasse um pouco, comparasse até um pouquinho com os Estados Unidos a diferença e qual seria a vantagem, porque permeia um pouquinho essa ideia de maniqueísmo, não? Sem dúvida, sempre. Todas as discussões acabam
incorporando um pouco de maniqueísmo no Brasil e no mundo inteiro, como nós falamos, talvez as porque próprias seja redes sociais. Uma decisão mais simplista, né, William? É mais simplista, é bom ou é ruim, pronto. Exatamente. Você vai para o céu, eu vou para o inferno, está resolvido. Mas, por que eu falo de federação? Na realidade, o Brasil chama República Federativa do Brasil. Sim. Portanto, teoricamente, nós somos uma federação. Mas, na prática, se for olhar do ponto de vista acadêmico, definitivamente nós não somos uma federação. Federações são países, como você citou, Estados Unidos, Alemanha, Suíça, que efetivamente... A Índia, né, embora seja também um país com problemas econômicos, mas é muito mais federalizado que o Brasil. O que significa isso em termos práticos? Significa uma distribuição, efetivamente, das responsabilidades entre os estados, né? Menos responsabilidade federal e mais responsabilidade distribuída entre os estados. Nos Estados Unidos, a gente sabe que cada estado tem uma legislação própria. Tem a sua Constituição, as suas leis, as suas decisões. Há pena de morte em alguns, não há pena de morte em alguns. Exatamente. As pessoas até fogem do estado para o outro, porque às vezes naquele estado o que ele fez não é crime, no estado que ele fez é crime. Exatamente, ou seja, existe uma diferença. Por que eu comecei a falar um pouco sobre esse assunto, e inclusive, Rosilma, até com alguns deputados, alguns parlamentares e tudo mais, enfim, há 2 semanas atrás, um dos meus contatos chegou a falar até com o antigo ministro da Economia, o Paulo Guedes, sobre esse assunto, que é um homem que, inclusive, tentou bastante diminuir, independentemente de ideologia. Eu não estou aqui como moderado, não quero defender nem essa nem aquela ideologia. No entanto, existe no Brasil uma tendência, principalmente em estados muito liberais. Vamos pegar o exemplo de Santa Catarina, que é um estado extremamente liberal, onde efetivamente o modelo para os catarinenses deu certo. Então eles falam em separatismo. Desde a província cisplatina se fala em separatismo de alguns estados e tudo mais. Esta é uma solução? Claro que é. E não necessariamente separar significa uma solução mal sucedida. Eu tenho um exemplo que eu acompanhei de perto, inclusive por morar nessa época lá na Europa, que foi a separação da Tchecoslováquia em República Tcheca e Eslováquia. Foi brilhante. Não houve absolutamente nenhum conflito, eles fizeram isso de uma forma totalmente tranquila, a permeabilidade da fronteira continuou totalmente permeável, ou seja, se eu sou eslovaco e quero trabalhar na República Tcheca, eu posso e vice-versa. No entanto, 2 modelos diferentes, né? A República Tcheca é um país mais liberal, com um Estado pequeno, um modelo totalmente liberal, enquanto a Eslováquia é um modelo um pouco mais assistencialista. Portanto, não estou dizendo este ou aquele é melhor, eu estou apenas dizendo são modelos diferentes para culturas diferentes. Os eslovacos se adaptam mais ao modelo assistencialista, enquanto que os tchecos gostam mais do modelo liberal. E por que não olhar isso para o Brasil? Alguns meses atrás, quando eu escrevi esse artigo, eu estava observando as pesquisas. O atual governo gerando muito descontentamento, o pessoal, o nível de aprovação muito baixo, mas com uma clara diferença nas pesquisas, Rosilma. Os estados do Sul e do Sudeste reprovando veementemente, enquanto que o Norte e principalmente o Nordeste aprovando um pouco mais, né? Embora a reprovação tenha sido um pouco generalizada, mas dá para ver que nós temos uma diferença cultural. Portanto, por que não criar 2 modelos diferentes? É difícil? É muito difícil, é quase utópico, eu sei disso. No entanto, devemos falar sobre isso, mas... Por isso, mas isso é difícil porque tem infraestrutura, tem riquezas naturais, onde é que ficaria um lado, o que ficaria para cá, o que ficaria para lá? Portanto, isso é uma pura utopia. Mas existe o passo anterior,
que é efetivamente, gente, vamos federalizar, não só fingir, né, não só dar o nome de República Federativa do Brasil, e sim criar uma federação. Só para exemplificar para o telespectador o que é uma federação, vou pegar onde eu já participei, inclusive, do conselho, a Fiesp. Fiesp é uma federação. Existe um ente acima da indústria do Estado de São Paulo. No entanto, esse ente, o Paulo Scaff, ou seja lá quem for, o presidente da Fiesp, não é o presidente das empresas. Sim. A Volkswagen continua sendo a Volkswagen. Sim. Ou seja, você tem um ente acima, federativo, acima, coordenando todas as indústrias do Estado de São Paulo. No entanto, a minha indústria, a nossa indústria, nós mandamos na nossa indústria, assim como a Rosilma manda na dela. Sim. Isto é uma federação, só para exemplificar de forma bem simples. E cada estado teria o seu governo independente. Exatamente. E pararia, por exemplo, que a gente vê muito, né, que os recursos dos estados, eles são passados para o governo federal de maneira muito diferente. Então, os estados do Norte e Nordeste passam muito menos, até porque tem menos recursos. E, por exemplo, o estado de São Paulo é o que mais tem recursos e é o que mais passa. E isso gera uma revolta, né? Porque você não consegue aplicar o recurso que você produz no teu próprio estado para a favor do próprio estado. Então, aí, apesar de ser uma federação, cada estado seria gestor dos seus próprios recursos, faria suas próprias obras, sem esse repasse que, de certa forma, empobrece os estados. E não necessariamente enriquece os receptores, porque como a corrupção também faz parte desse jogo, o dinheiro fica pelo caminho, não é verdade? Exatamente, sem dúvida. E até é interessante, porque eu peguei aqui especificamente os números do estado de São Paulo. A arrecadação do Estado de São Paulo entre ICMS e impostos estaduais foi, em 2024, foi de 275 bilhões. Isso foi a arrecadação do Estado e que ficou no Estado. O Estado de São Paulo passou para a Federação cerca de 900 bilhões. Eu falei agora, a arrecadação que ficou aqui só no Estado, 275 bilhões de reais. No entanto, nesse mesmo período, 900 bilhões foram repassados do Estado de São Paulo para o Brasil. Quase 5 vezes mais. Quase 5 vezes mais. Do que ficou aqui. Do que ficou não. O que foi arrecadado e ficou aqui. O que voltou dos 830 bilhões. Os 275 foram criados aqui e ficaram aqui e ninguém mexeu. 830 foram gerados pelo Estado de São Paulo, de impostos, entregues para a União, dos quais voltaram apenas 75 milhões. Esses números são realistas, né? Eu fiz questão de pegar antes do programa. Portanto, mas é um Estado rico, apenas com a sua arrecadação de 275 milhões, mais os 75 milhões que voltam, nós podemos sobreviver. Claro que sim. E eu não sou contra repasses para estados mais pobres. Existe necessidade, existem dívidas históricas para com alguns estados? Claro que sim. No entanto, nós temos que ter um pouco mais de gestão sobre os recursos do Estado e não encaminhar tudo para a União e agora a União decide o que fazer com esse dinheiro, que nem sempre é bem utilizado, como nós sabemos, né? Sabemos. Independentemente de governo A ou governo B, nós sabemos que existe uma tendência no Brasil, há décadas, né? Muitas décadas, de um certo paternalismo. Sim. Né? Então não é através de paternalismo que nós vamos resolver os problemas. Infelizmente, esse tipo de comportamento, até não só em nível histórico, mas a gente falando, por exemplo, até em nível familiar, acaba atrofiando as iniciativas e não estimulando, né? É o desafio que faz você crescer, né? Exatamente. É o medo da morte, o medo da não sobrevivência, né? Olha, nós temos 2 minutos para você
fechar aqui, porque esse programa é assim, oi, tchau. Excelente. Mas vai voltar mais vezes, bastante, William. Isso, muito obrigado. Bom, Rosilma, que nem eu falei, é uma utopia discutir separação, nem se fala, e eu pessoalmente também acho que a separação não é uma solução para o Brasil. No entanto, federalização, eu acho que a gente tem que lançar a sementinha. O governo atual não tem interesse nisso. O parlamento tem, dependendo da bancada, né? Os parlamentares, obviamente, do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste são a favor, por ter uma cultura mais liberal, né? Ou seja, voltando para Tchecoslováquia, né? Por que não ter um modelo desses estados um pouco mais paternalista, mais assistencialista, e aqueles que se identificam com o modelo liberal, por que não podem ser mais liberais? Então, cada cultura com o seu tipo de governo. Sem precisar ser maniqueísta. Sem precisar ser maniqueísta. Escolhas são escolhas. São escolhas, e cada um que lute para mostrar que pode ser feliz ou com um tipo de cultura ou com outro tipo de cultura. E temos um modelo ao vivo para comparar, inclusive, né? Imagine se você tem um Estado totalmente assistencialista, eu não estou nem dizendo este é melhor que aquele, mas podemos comparar. Esse é liberal, esse é assistencialista. Um Estado do lado do outro, puxa vida, qual dos dois funciona melhor? Pode ser que para aquela cultura, um modelo, para outra cultura, outro modelo. Como é na Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia. Obrigada pela presença, William. Vou lançar para você aqui para ver o que você acha. Próximo programa que você vier, a gente conversar um pouco, se nesse desenho que você fez da federalização do Brasil, se o modelo parlamentarista seria uma ajuda para que as pessoas amadurecessem mais essa visão política tão paternalista que é o presidencialismo. Fica já o recado e a próxima vez vamos conversar sobre isso. Obrigada pela presença. Eu é que agradeço muitíssimo, Rosilma. Vamos conversar um pouquinho sobre política, mas política não partidária, política de ideias mesmo novas, que é para ver se a gente sai desse atoleiro que nós estamos desde 1500, não é não? Espero que você tenha gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com você sábado que vem às 15 horas, com reprise agora, horário nobre, quinta-feira, às 20h30, e volte sempre a assistir nosso programa, se quiser, pelo YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores. Tudo que a gente tem mostrado aqui desde 4 de maio de 2013, 12 anos, está lá no nosso canal do YouTube Jovens Pensadores. Até o próximo programa, se Deus quiser.